Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais uns problemas para você. Quanto é 13% de R$ 850? Então a primeira questão é o seguinte: como é que a gente deve enxergar uma porcentagem? 13% na verdade quer dizer uma fração. 13% é 13 por 1 cento. Né? Quando você vai comprar salgadinho, 1 cento de salgadinho são 100 salgadinhos. 1 cento de brigadeiros são 100 brigadeiros. Então 13% é 13 sobre 100. E o D, 13% de alguma coisa, D em matemática é vezes. Então 13% de 850. Como é que a gente pode resolver 13% de 850? Então, uma das formas é eu, por exemplo, pegar uma calculadora, dividir 13 por 100, isso daqui dá 0,13, e multiplicar por 850. Tá? E isso aqui vai dar o quê? Vai dar 110,5. Então, 13% de 850 é 110,5. Outra forma de fazer isso aqui é eu enxergar 13% de maneira diferente. 13% é a mesma coisa que 10% mais 3 vezes 1%. Tá? 3 vezes 1% é 3%, mais 10% é 13%. Tá? Só que 10 mais 3 vezes 1% de 850. Tá? Então, vamos primeiro visualizar o que é isso aqui. 10% é 10 por cento. Tá? Mais 3 vezes 1% é 1 por cento. Tá? Fração de 850. Bom, quando eu divido números que têm zeros, né, por exemplo, 10, 100, 20, 30, 850, que tem um zero ali, não depois da vírgula, tá? Antes da vírgula. Aqui eu posso simplesmente cortar em cima e embaixo. Então 10% é 1 sobre 10, de alguma coisa. Tá? Então eu vou pegar isso aqui, ó, e vou distribuir o 850 nessa multiplicação. Então vai ficar 1 sobre 10 vezes 850, mais 3 vezes 1 sobre 100 vezes 850. Tá? Então, ó, eu estou multiplicando números que têm zero em cima. Então, 1 vezes 850 dá 850. Dividido por 10, corta um zero de cima e um zero de baixo. Então, 10% de 850 é 85. É 1 sobre 10 de 850, corta o zero, dá 85. Então, 85. Mais 3 vezes 1% de 850, também eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui. Tá? Agora, o 85 é como se a vírgula estivesse aqui, ó. Quando eu divido por 10, essa vírgula pulou uma casa para trás. Então, dividir por 10, 85 dividido por 10 é a mesma coisa que 8,5. Então, isso aqui é 3 vezes 8,5. Então, quando você calcula 10%, é fácil. 10% é dividir por 10. E 1% é dividir por 100. É pular duas casas para trás a vírgula. Tá? Agora fica fácil de fazer. 3 vezes 8 é 24. E 3 vezes meio é 1,5. 24 mais 1,5 é 25,5. Então, isso aqui é 85 mais 25,5, que dá 110,5. Tá? É outra forma de fazer a resolução. E ainda, você ainda pode simplificar, fazer o 13% de 850. E simplifica por 10, tá? Aí pega 85, divide por 10, ou 13 dividido por 10, multiplica um pelo outro, ou multiplica o 13 por 85 e depois divide por 10. Então, 13 vezes 85 dá o quê? Dá 1.105 sobre 10. E quando você divide aqui, a vírgula do 1.105 é como se estivesse aqui, ó. Tá? Então, quando você divide por 10, essa vírgula pulou uma casa para trás, que vai dar o mesmo 110,5. Tá? Vamos ver outro exemplo. 30% de 640. Na calculadora seria o quê? 30% de 640. Então, eu divido 30 por 100 e dá 0,3 vezes 640. Tá? Quando faz isso aqui na calculadora, dá
12 vai 1, 18, 19, 192. Tá? Também posso fazer de outra forma, ó, simplificando, 30% de 640, corto um zero de cima com um zero de baixo e outro zero de cima com um zero de baixo. Então fica 3 vezes 64, que dá 192. Tá? E outra forma é 3 vezes 10% de 640. Ó, um zero de cima com um zero de baixo, um zero de cima com um zero de baixo. Tudo resulta na mesma coisa. Mas quando você trata com números fáceis assim, qualquer uma dessas resolve fácil. Mas se não for tão fácil assim, né, aí, dependendo do método que você usar, vai facilitar você. Calcular 10% primeiro e depois multiplicar por 3, no caso de 30. Tá? Então, 3 vezes 64, né? 3 vezes 60, 180, e 3 vezes 4, 12, 180 mais 12, 192. Ok? E o último caso aqui, 3% de 0,008. Então, 3% de 0,008. Então, quando você joga, faz 3% dá 0,03, tá? A vírgula é como se estivesse aqui, dividido por 2 zeros, ó, ela vem uma, duas casas. Então, aparece um zero aqui, ó. Então, 0,03 vezes 0,008, tá? Joga isso na calculadora, vai dar o quê? Vai dar 24, e daí 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas depois da vírgula. 0,024. Então, isso aqui na calculadora. Agora, outra forma de fazer. 3% vezes 8 milésimos. Como são 3 casas, é sobre 1000. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que 24 sobre... Ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, 1 seguido de 5 zeros dá 100 mil. Certo? Dividir por tudo isso aqui de zero. Então, a vírgula está aqui, pula 5 casas para trás. Tá? E vai cair no mesmo resultado aqui. Ó. 1, 2, mais 3 casas, mais 3 zeros. Então, ó, 24 mais 3 zeros são as 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí a vírgula para aqui e 0,24. Tá? Então, outra maneira, né, ainda, ó, 3 sobre 100 vezes 0,008. Eu vou pegar o 0,008 e vou dividir por 100. Tá? Então, vai ficar 3 vezes, ó, 1, 2, 3. Já tem 3 casas aqui, agora mais 2 para lá. Então, ó, 8, 0, 0. Mais 2 casas, 1, 2, 0. Agora eu multiplico 3 vezes essas duas casas aqui. 3 vezes 0,8 é 24. Então fica 0, isso aqui eu mantenho igual. 0, 0, 0. E 3 vezes 0,8, 3 vezes 0,8, 24. Tá? Mesmo resultado. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se, curta, compartilhe e até a próxima.